Você sabe o que de fato aconteceu com o submarino nuclear russo em 2000? Será que foi um acidente ou foi algo provocado? E por que o governo russo não aceitou ajuda internacional? Hoje você vai saber o outro lado da história. Kursk era o maior submarino nuclear russo e o maior submarino do mundo. A sua obra teve início em 1990 e foi concluída em 1992. Era uma das primeiras embarcações concluídas após o fim da União Soviética. Ele tinha 154 metros de comprimento e 18 de largura, pesando 18 mil toneladas, suportando 118 homens a bordo, 44 oficiais e 68 marinheiros. Ele foi lançado em 1994, perto da cidade de Arkhangelsk, com o objetivo de reforçar a frota do Mar do Norte. Era uma super máquina de guerra, carregado com mísseis e torpedos, com 40 vezes mais potência que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Em março de 2000, Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. Ele tinha como principais objetivos restaurar o orgulho nacional, reforçar o exército e enfrentar os oligarcas e multimilionários que haviam surgido após o fim da União Soviética e que tinham aumentado sua fortuna durante o governo de Yeltsin. 4 meses depois da sua eleição, Putin convoca um desfile da frota marítima russa com o objetivo de mostrar ao mundo que a Rússia não tinha rivais nos oceanos. Foi o maior desfile desde o fim da União Soviética. Navios de guerra, submarinos, aviões fazem manobras de treinamento no extremo norte da Rússia. Mas Putin não esperava por uma tragédia que iria acontecer no fundo do oceano, relembrando ao mundo de uma possível terceira guerra mundial. Em julho de 2000, Edmund Pope, um espião americano, foi preso às ordens de Putin. Ele era acusado de espionar o submarino Kursk com o objetivo de descobrir como era feito o super torpedo Scalè, um torpedo que poderia atingir até mais de 500 km por hora, 10 vezes mais rápido que um torpedo ocidental. Edmund Pope conseguiu várias informações durante o governo de Yeltsin, onde tudo era possível comprar de forma quase legal. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, mas depois de algumas negociações com o presidente Clinton, ele foi solto em 9 meses depois. Poucos dias depois dessa negociação, em 12 de agosto de 2000, às 8 horas da manhã, o submarino Kursk estava em uma missão de treino, onde iria lançar o torpedo Scalè e mostrar para o mundo essa nova tecnologia. No Mar Barents, os oficiais a bordo do submarino, às 8h51 da manhã, por rádio avisaram a torre de controle que estavam a 800 metros de profundidade, e em 3 horas iriam lançar o torpedo. O estranho é que depois disso houve uma interrupção nas comunicações por rádio. Mas por que se ainda faltavam-se 3 horas para o lançamento? E por que satélites ocidentais ordenaram que navios da OTAN cercassem o submarino russo? E ao mesmo tempo aviões russos carregados de mísseis nucleares voaram em direção ao submarino e dos barcos ocidentais, sem avisar a OTAN. A bordo do Kursk, a tripulação recebeu uma ordem de vestir a roupa de sobrevivência. Uma enorme tensão estava sendo criada no Mar Barents, até que, às 11h29, foi registrada a primeira explosão no submarino, e depois de 2 minutos, uma segunda explosão, ainda mais forte. E às 11h44, houve uma terceira explosão, fazendo com que o submarino fosse até o fundo do mar, que era apenas de 118 metros de profundidade. Então, o que tinha provocado essas explosões, antes mesmo do horário marcado para o lançamento do torpedo, que seria de 11h51 às 12 horas? O governo russo afirma que o acidente foi por causa das más condições dos torpedos, alegando que estavam velhos. O presidente Putin confirmou essa teoria. O governo também confirmou que havia sobreviventes, que tinham desligado os reatores nucleares e se trancado na escotilha do submarino, tentando mandar sinais de vida. O governo também afirmou que eles teriam oxigênio por 12 dias. O que é mais estranho é que um mini submarino russo ultra secreto vai de encontro ao Kursk no fundo do oceano, pouco tempo depois do ocorrido, com a missão de analisar o submarino. Por que não aproveitar e tentar resgatar os sobreviventes? O motivo nunca foi revelado. O governo russo não aceitou ajuda estrangeira, afirmando que estava tudo sob controle e que não precisava. A teoria que o acidente foi causado por conta de que os torpedos serem velhos não foi engolida pelos marinheiros, que logo começaram a fazer suas próprias buscas, e logo descobriram uma boia de localização estrangeira, de cor verde e branco, próximo ao local ocorrido.
E os marinheiros logo afirmaram que essa boia de localização era do submarino americano Memphis. E continuando suas investigações, ao analisar o casco do Kursk, eles encontraram uma abertura causada de fora para dentro, e outra causada também de fora para dentro, mas dessa vez supostamente que seria de um torpedo. Uma informação muito importante é de que a Rússia tinha recebido uma proposta da China. Os chineses queriam encomendar um submarino superior dos russos, e com esses dois submarinos, dominar o Mar do Norte e da Ásia, uma coisa nada legal para os interesses americanos. Mas então, o que de fato aconteceu naquele dia? A Marinha da Rússia alega que a destruição do submarino Kursk foi causada por outros dois submarinos, o submarino Memphis, americano, e o submarino britânico Toledo. Foi descrito pelos marinheiros russos que o submarino Toledo veio por debaixo do submarino russo, onde as ondas magnéticas não são tão claras, podendo assim burlar o radar russo, dando uma volta rapidamente e provocando uma colisão. Quando o submarino britânico estava escapando, então o submarino russo preparou os torpedos Scalys, que facilmente iriam atingir o alvo, já que eles viajavam a 500 km por hora. Foi aí que o Kursk foi surpreendido por um torpedo estadunidense, Mk-48, do submarino Memphis, que perfurou a sua proa, chegando a explodir momentos depois, provocando também a explosão dos torpedos Scalys. Com isso, os sobreviventes só conseguiram permanecer vivos por poucas horas, quebrando também a teoria que eles poderiam sobreviver por muito tempo. 3 horas no máximo eles tinham de oxigênio após a batalha. Outra fonte que reforça essa teoria é que os satélites russos registraram o USS Memphis atracado em um porto da Noruega, aparentando ser reparado. E ele estava com uma lona preta onde deveria estar sua boia de localização, e essa foto foi registrada pelo jornal norueguês. O outro submarino, Toledo, foi escapando pelo Atlântico até os Estados Unidos, que também foi negado a revisão de sua proa para os militares russos. O governo russo mentiu para todos, dizendo que havia sobreviventes. Era o tempo suficiente para o submarino secreto, que eu falei anteriormente, limpar-se os vestígios da batalha, deixando apenas a 10 dias depois a ajuda internacional chegar. Quando os mergulhadores noruegueses abriram a escotilha em 25 minutos, viram que tudo estava inundado e não existia nenhum sobrevivente. Com isso, quebrando a teoria que eles estavam vivos em uma escotilha com bastante oxigênio para 12 dias, pois se tudo estava inundado, eles no mínimo deveriam estar mortos sem oxigênio, mas sem inundação. Quando todas essas provas foram contra as palavras do governo, que afirmava que foi apenas um acidente, Putin, que estava em Sochi, foi convocado para voltar a Moscou, pois os líderes militares estavam esperando, preparados para a guerra. Um passo em falso naquele momento poderia levar o mundo a uma terceira guerra mundial, ou seja, uma guerra nuclear. Por sorte, o acontecido no mar de Barents se resolveu apenas por conversas diplomáticas entre Putin e Clinton, que foi resolvido pacificamente. O chefe da CIA esteve em Moscou 3 dias depois do acontecido. O que teria levado o chefe da CIA a Moscou? Então, em que versão da história você acredita? Na que eu acabei de contar? Ou simplesmente o torpedo era velho e explodiu?